Depois de mais de 30 anos atendendo só crianças, eu posso afirmar com tranquilidade: muitos problemas de saúde poderiam ser evitados com uma orientação adequada. E não estou falando de casos raros. Estou falando de situações que vejo todos os dias aqui no consultório. Eu sou o Dr. Carlos Amino, pediatra, formado pela Universidade de São Paulo e, ao longo dessas décadas de trabalho aqui, aprendi algo muito importante. Saúde infantil não é uma fórmula pronta. Temos alguns pontos a destacar. Primeiro ponto: medicar sem entender a causa. O primeiro erro que vejo com frequência é medicar antes de entender o que está acontecendo com a criança. Febre, por exemplo, ela é um sintoma, não é a doença. É o sintoma de uma doença. Quando apenas baixamos a febre sem investigar a causa, podemos, às vezes, mascarar alguns sinais importantes, não é? A febre, ela faz parte da resposta imunológica. Então, nem sempre precisa ser combatida imediatamente. A observação clínica é essencial para ver se vai aparecer mais alguma pista para a gente descobrir a causa da febre. Avaliar a criança como um todo muda completamente a nossa conduta. Não medicar achando que numa receita anterior foi prescrito tal medicamento e funcionou. Então, como o sintoma é parecido, vou utilizar de novo aquela mesma receita antiga. E às vezes a causa da febre pode ser outra. Então, atenção. Um segundo ponto que nós temos que prestar atenção. Um erro importante: suplementar por conta própria. Outro ponto muito comum é a suplementação sem a avaliação. Muitos pais chegam ao consultório dizendo: doutor, ele já toma vitamina e mesmo assim ele não come, não cresce ou não melhora do quadro que ele tem. Mas atenção, nem toda criança precisa de vitamina. A suplementação pode ser extremamente importante quando bem indicada, mas ela precisa ser individualizada. O crescimento, a alimentação, exames, todo o histórico clínico precisam ser analisados individualmente para indicarmos uma suplementação mais adequada. Um terceiro ponto que vejo um erro também no consultório: um sono subestimado. Pouca gente fala disso, mas sono é um dos pilares da imunidade. Criança que dorme mal adoece mais. E hoje vemos muitas crianças com excesso de estímulos, telas até tarde e rotina desorganizada. E tudo isso faz muito mal. Por exemplo, o hormônio de crescimento, ele é liberado durante o sono. E se a criança não dorme bem, consequentemente, ela não vai crescer bem. Toda a regulação imunológica, ela é feita durante o sono também. Então, é importante para organizarmos o nosso sistema de defesa. O comportamento. E se a criança não dorme bem, no dia seguinte, ela fica irritada, mal-humorada e não consegue prestar atenção nas aulas. Um quarto ponto importante:
comparação entre crianças. Cada criança, nós falamos que tem o seu tempo. Não se deve comparar o seu filho com o filho do vizinho ou com o primo, pois isso só gera uma ansiedade, tanto na criança quanto na família. As curvas de crescimento, o desenvolvimento individual e uma avaliação médica baseada em parâmetros técnicos é o mais importante. Avaliar não é comparar, é analisar dentro do contexto daquela criança, é comparar ela com ela mesma. E um quinto ponto importante, um erro importante, procurar ajuda tardiamente. Muitos pais só procuram ajuda quando o problema já está avançado. A prevenção é sempre mais simples, menos traumática e mais eficaz. A consulta pediátrica não é só para quando a criança está doente. É para acompanhar, orientar e prevenir. Bom, depois de mais de 3 décadas aqui no consultório, aprendi que escutar é tão importante quanto examinar. Ouvir a família, prestar atenção na criança, o que ela quer dizer com aquele sintoma. Temos que perceber que cada criança é única, cada família tem uma realidade diferente e a conduta precisa respeitar tudo isso. Saúde infantil, ela exige ciência, experiência e individualização. Bom, se você sente que precisa de uma orientação mais individualizada para seu filho, não espere o problema aparecer. Informação correta muda desfechos. E prevenção sempre será o melhor caminho. Se este vídeo te tocou, compartilhe com outros pais que precisam dessa orientação também. Até o próximo vídeo.